Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Carol. Esse é o nosso Minutos de Oração de quarta-feira, o nosso Minutos de Oração que é gravado, mas que tem uma mensagem não menos importante para você de Deus. O Minutos de Oração não é sobre religião, é sobre se conectar com Deus, é sobre relacionamento com Deus, é sobre intimidade com Deus. Então, se você quer, né, busca um relacionamento com Deus, intimidade com Deus, o Minutos de Oração é para você. Para você começar a ter um tempinho com Deus, né? Que isso é o mais importante, isso é o que nós fazemos aqui. Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez. Esse aqui é meu Instagram. Você é bem-vindo lá, a gente tem muitas mensagens que te conectam com Deus. A gente fica juntinho lá no direct e eu compartilho a minha vida com Deus por lá, tá bom? Envie essa mensagem para alguém ao final, se você achar que foi abençoado, abençoe a vida de um amigo também. Se inscreva aí no canal, você abençoa a minha vida também, eu já agradeço, né? Não custa nada. E a gente mostra para o YouTube, você, né, me ajuda a mostrar para o YouTube que o Minutos de Oração é algo relevante, é algo que pode sim abençoar a sua vida e a vida de alguém, tá bom? Muito obrigada, eu já agradeço por você estar aqui. A nossa mensagem de hoje, gente, é uma mensagem, como sempre, né, uma mensagem educativa, como todas a gente tem aqui. Nós vamos falar sobre o processo didático, né, sobre o processo mesmo educativo do processo. O processo que todos nós vivemos, né, aquele processo de esperar, aquele processo de querer que as coisas aconteçam. A nossa mensagem vai ser baseada no livro de Romanos, no capítulo 5, versículos 3 e 4, que falam assim: e também nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Esse processo que eu estou falando que a gente vive, é o processo que a gente vive esperando a promessa de Deus. Todos nós temos uma promessa de Deus, sabe? Uma promessa de cura, uma promessa de restauração, uma promessa de mudança de vida, uma promessa de um propósito ou algo mais específico. Mas Deus tem uma promessa para cada um de nós. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida. E o nosso desafio não está somente em crer, né, em acreditar que nós vamos viver a promessa de Deus. O maior desafio está na espera. O maior desafio está no processo. E nós, né, nós sempre somos ansiosos e a gente quer viver tudo que a gente sonha, tudo que a gente acha que é a promessa de Deus para a nossa vida para ontem, né? A gente quer ter uma vida plena, mas Deus não trabalha só no resultado final. Deus trabalha no processo. Ele está mais interessado no que nós vamos nos transformar durante esse processo do que no final, quando nós vamos viver a promessa dele em si, né? O processo nos ensina a perseverar. Perseverar, o que é perseverar, gente? É nunca desistir, né? Continuar crendo, continuar confiando. Lá em Romanos 5, 3 e 4 nos lembra que as tribulações, né, que os nossos problemas, as nossas dificuldades nos trazem perseverança, nos produzem perseverança, faz a gente perseverar. E quando a gente espera por algo, né, que Deus prometeu, a gente enfrenta desafios e obstáculos, né? Muitos. Todos nós sabemos. E esses desafios, eles não são em vão. Esses desafios, eles moldam nossa fé, moldam nosso caráter
e nos ajudam a não desistir, nos ajudam a perseverar. Deus usa, né, esse tempo de espera para fortalecer nossa confiança nele, para que a gente aprenda a depender exclusivamente dele, da graça dele, do poder dele, da direção dele, para a gente depender de sermos guiados exclusivamente por Deus, né? Não adianta a gente tentar acelerar o processo, que as coisas não acontecem. Da mesma forma na nossa vida. Deus usa os processos para nos ensinar a perseverar, confiando que no tempo certo Ele vai trazer a promessa à realidade para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Outro dia eu recebi um direct de uma pessoa no meu Instagram e ele falava assim para mim: ai, meu sonho é morar aí, nos Estados Unidos. Para quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos. E eu oro tanto a Deus, mas ele não faz nada, nunca dá certo. O que que eu posso fazer? Por que que Deus não me ajuda a mudar para aí? E eu falei para ele, eu orei 10 anos para que Deus me levasse para o lugar que ele tinha escolhido para mim. Eu não sabia naquele momento que o lugar seria aqui, né, os Estados Unidos. Mas a minha oração para Deus era que ele me levasse para onde ele tivesse um plano para a minha vida. E isso demorou 10 anos para as coisas acontecerem. E eu falei para esse meu seguidor: as coisas não acontecem se você não está pronto. E enquanto isso, Deus está te preparando para realizar o desejo do seu coração. Não adianta a gente querer acelerar o processo, sabe? Querer é, ultrapassar as coisas. É a mesma coisa quando você tem, por exemplo, eu também tenho muitos seguidores aqui que falam: ah, eu preciso vender a minha casa para comprar outra, para me mudar, ou não sei o quê, mas eu não consigo vender de jeito nenhum, tem não sei quantos anos. E não adianta, gente. Só vai acontecer na hora que aquela venda daquela propriedade vai ser bênção para a sua vida. Na hora que Deus falar, você vai receber esse dinheiro, você vai ser abençoado. Porque se você não tiver preparado, a bênção vira maldição. Se nós não estamos preparados para sermos abençoados com o que Deus tem para nós, essa bênção tem uma outra função na nossa vida que nós não queremos. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Ele vê lá na frente o que nós não vemos. E além de tudo, esse processo todo, né, faz com que Deus molde o nosso caráter. O versículo continua falando ali, né, que a perseverança produz um caráter aprovado, né? E o tempo de espera, gente, é um terreno fértil para o desenvolvimento do nosso caráter. O nosso caráter vai sendo moldado pelas mãos de Deus. É nesse período que Deus nos prova, nos purifica, nos fortalece, nos corrige, nos ensina a viver de acordo com os princípios dele, nos orienta. Cada desafio que nós vivemos, cada frustração, cada coisa que dá errado, cada porta fechada, cada cabeçada, né, que nós damos, são oportunidades que Deus usa para moldar e nos preparar para o cumprimento da promessa de Deus na nossa vida. E a gente precisa acreditar nisso, confiar nisso, porque está escrito na palavra. E a verdade absoluta está onde? Está ali, na Bíblia. Com o nosso caráter moldado por Deus, quando nós somos, né, o caráter que Deus nos fez, nós não vamos ser soberbos, por exemplo, se a gente estiver numa posição favorável, né? Nós não vamos pisar em ninguém quando a gente for um líder
porque nós vamos lembrar de todos que pisaram em nós quando nós fomos liderados, né? Nós não vamos ter um comportamento que não seja de humildade, de gratidão, de bondade, de servidão, se a gente tiver numa posição favorável. E é isso que Deus quer. E é por isso que as coisas não acontecem enquanto nós não estamos prontos. Enquanto Deus não achar que é a hora que aquela bênção vai ser realmente uma bênção na nossa vida, as coisas não acontecem. E Deus vai trabalhando aí no nosso caráter, né? É trabalhando nessas questões que o Senhor nos prepara para voar, para viver o extraordinário, a promessa dele na nossa vida. José, lá no Egito, é um grande exemplo disso lá na Bíblia, né? Deus deu para ele um sonho de grandeza, né? Ele sonhava muito alto, mas ele teve que passar por anos de espera, gente, servidão, prisão, peleja, para ver a promessa de Deus se cumprir na vida dele. A certeza que nós temos é que todas as promessas de Deus se cumprem. E foi nesse processo aí que Deus moldou o caráter de José, para que ele tivesse pronto para as responsabilidades que ele iria ter vivendo a promessa, né? O cumprimento do sonho que era a promessa de Deus na vida dele. Então é isso que Deus faz com a gente. E o processo também fortalece a nossa esperança, né? No final ali, o texto fala que o caráter aprovado produz esperança em nós, né? Quando nós vivemos o processo, nós começamos a ver a felicidade de Deus em cada detalhe, né? A gente começa a enxergar o cuidado de Deus com as nossas coisas, com a nossa vida, com a nossa caminhada mesmo. Esse processo, essa esperança que cria em nós, ele nos traz mais intimidade com Deus. Nós ficamos mais íntimos de Deus, nós conseguimos perceber melhor os sinais de Deus. Mesmo nas lutas, nós conseguimos perceber que Deus está ali presente, nos sustentando, nos conduzindo, nos direcionando. Essa percepção fortalece a nossa esperança. A certeza que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu e que nós podemos ficar ali esperando tranquilamente, que na hora certa Ele vem, Ele acalma a tempestade, Ele transforma tudo, Ele muda a direção, Ele coloca o barco na direção certa. E essa esperança que a gente tem não é uma esperança vaga, é uma esperança firme, baseada no caráter de Deus, que nós conhecemos, né? O caráter de amor, um caráter que não muda. Deus é aquele que cumpre o que ele prometeu. Imagina que você está escalando uma montanha, fazendo uma trilha, né, um rapel, alguma coisa assim. As pessoas aí que são aventureiras, né, sabem disso. Quantos desafios você enfrenta subindo ali aquela montanha? Quantas dificuldades você enfrenta? Né? É o pé que dói, é a coluna que dói, é carrega peso, né? Horas e horas ali, muitas vezes no calor, suando. Mas quando você chega lá no topo, você tem a recompensa, que é aquela vista maravilhosa. E aí você fala, valeu a pena, tudo valeu a pena, toda dor valeu a pena. É igual um parto normal, né? Você sofre ali aquela dor tremenda e depois você nem lembra mais. Com a gente não é diferente, o nosso processo é desse jeito. E isso nos enche o coração de esperança, né? Quando você está ali subindo a montanha, cada passo que você dá traz aquele sentimento, estou chegando, vou ter aquela recompensa. É a esperança enchendo o seu peito e o seu coração. Mesmo a jornada sendo difícil, você sabe que vai ser garantida a recompensa lá no final.
né. Então o processo que nós enfrentamos enquanto nós aguardamos a promessa de Deus, tem um papel didático, tem um papel educacional para nós. E nós deveríamos agradecer por vivermos esses processos, sabe? A gente, na maioria das vezes, a gente reclama, né? Porque a gente já queria pular para a bênção, mas a gente deveria ser grato. A gente deveria realmente agradecer a Deus por isso. Deus nos ensina a perseverança, moda nosso caráter e renova a nossa esperança nesse processo todo, né? E ele está mais interessado no que nós nos tornamos durante o processo. Para Deus, o que é mais importante é o que nós vamos nos tornar e não o cumprimento da promessa em si. Lá em Tiago 1, nos versículos 2 a 4, fala assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Essa mensagem de hoje, gente, ela traz para nós uma perspectiva diferente, né? Uma forma diferente da gente enxergar os processos que nós vivemos, né? É um recado para Deus, para que a gente possa abraçar, um recado de Deus para nós, né? Para que a gente possa abraçar os processos que nós vivemos como uma escola mesmo, como um aprendizado que todos nós precisamos. E nós precisamos passar por essa escola para receber a promessa no tempo certo de Deus. O que importa não é o destino, o que importa é a jornada que nos transforma à imagem do Senhor durante essa caminhada, para chegarmos no destino. Que a gente possa realmente trazer aí nessa mensagem para o nosso coração, de forma a enxergar diferente os nossos processos, de forma a sermos gratos por vivermos os processos que Deus nos apresenta, porque eles são necessários, eles são escola trazidas exatamente para o que Deus quer que a gente se torne, para que a gente viva a promessa dele na nossa vida. Amém? Então, que a gente seja gratos, mesmo sendo difícil, sendo fácil, sendo bom, sendo ruim. Que a gente agradeça todos os processos que a gente vive. É tarefa fácil? Não é. Mas nós que somos aqui os membros do Minutos de Oração sabemos que não temos tarefa fácil, né? Toda lição que a gente vê aqui no Minutos de Oração é um desafio. E como nós vimos no domingo passado, né? Agora, no Minutos de Oração, não tem facilidade nenhuma na porta estreita que Deus nos convida para a gente entrar. E poucos entrarão. Então, a escolha é nossa, né? A gente entrar na porta, a gente agradecer os processos, a gente reconhecer que cada processo é uma escola necessária para cada um de nós. É a cruz do nosso tamanho que Deus entregou para cada um de nós. Amém? Vamos orar? Coloque-se numa posição confortável. Eu quero lembrar você que, se você quiser colocar aí um pedido de oração nos comentários, você pode. Que toda vez depois que o Minutos de Oração acaba, eu faço uma oração especial para os pedidos que ficam no caderno de oração, que são esses pedidos que vocês colocam aqui nos comentários e também os que ficam lá no meu Instagram, que eu posto todo dia antes, um dia antes do Minutos de Oração. Então, no sábado e na terça, 24 horas antes, tem caderno de oração. Tá bom? Então, na hora que acabar aqui o nosso Minutos de Oração, na quarta-feira, como é gravado, estou gravando esse Minutos de Oração hoje, que é domingo, mas na quarta-feira, quando eu termino meu expediente, chego em casa, eu tenho o meu momento
de me conectar com Deus e fazer a oração para todos esses pedidos, tá bom? Então não deixe de fazer seu pedido aí nos comentários. E depois da oração, vou ler nossa preciosa promessa de Deus, que estão os versículos que eu tiro todo dia, depois do minuto de oração, que normalmente complementam a mensagem que Deus trouxe para nós, tá bom? Vamos orar? Coloque-se numa posição confortável, feche os seus olhos e mentalize a nossa mensagem de hoje. Agradeça a Deus, comece agradecendo a Deus agora mesmo sobre o processo que você está vivendo. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo, eu não sei qual é a dor que você passa, mas a palavra de hoje veio nos mostrar, veio nos dizer que não importa qual seja esse processo, quão duro, quão doído, quão doloroso, quão difícil, quão complicado seja, é a escola necessária para que você possa viver a promessa que Deus tem para a sua vida. Abra o seu coração para Deus agora, nesse momento, e fale para Ele que você confia no processo. Agradeça cada coisa que você está vivendo nesse momento. E diga para Deus que você recebe a mensagem de hoje como um guia para a sua vida, para que possa realmente, a partir de hoje, você ser grato pelo processo que você vive, que você possa renovar a sua esperança cada dia mais, a sua perseverança, e que o seu caráter seja realmente moldado por Deus, para que quando a promessa de Deus chegar na sua vida, você esteja 100% preparado em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais essa mensagem, ó Pai. Nós sabemos que a porta é estreita, Senhor, e eu creio que, como escolhidos que somos do Minutos de Oração, nós também escolhemos passar por essa porta estreita, essa porta que envolve desafios, envolve dificuldades, envolve dores, que nós decidimos, escolhemos viver e passar como sinal de aceitação do aprendizado que o Senhor tem para cada um de nós. Oh, meu Deus, eu apresento a Ti nesse momento, ó Pai, a vida de cada um desses escolhidos agora, Senhor, que vem passado cada um aí pelo seu processo, pela sua cruz que o Senhor entregou para cada um deles. Eu venho entregar a vida deles nas Tuas mãos agora, Senhor. Que o Senhor venha cobrir cada um com seu manto de bênção, Senhor, de fé, de esperança. Que o Senhor venha inundar os corações desses escolhidos nesse momento, ó Pai, renovando a fé, renovando a esperança de que vão realmente viver a promessa que o Senhor tem para cada um deles, renovando a esperança de que os processos sempre acabam e que no seu tempo, quando tiver tudo pronto, o Senhor vem entregar na mão de cada um a bênção, a promessa que o Senhor tem para a vida de cada um. Que o Senhor visite todos os lares nesse momento, Senhor, que o Senhor traga realmente bênção e a sua energia para que essas famílias sejam abençoadas pelo seu manto, Senhor, que eles sejam unidos em Ti, ó Pai, e que o Senhor venha trabalhar nos corações duros, nos corações inflexíveis, Senhor, para que eles possam se abrir para a Tua presença a partir de hoje. Eu peço que o Senhor venha tirar toda a insônia, Senhor, toda a inquietação que possa estar fazendo parte no coração de alguém que está aqui hoje, Senhor. Que o Senhor venha trazer aquele sono tranquilo, aquele sono confortável e recarregador de bateria, Senhor. Que o Senhor venha mesmo trazer o descanso merecido, que o Senhor venha mesmo trazer a tranquilidade na mente e no coração para cada um desses escolhidos que estão vivendo essa aflição no coração que tira o sono. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, 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 amém. Deus abençoe a cada um de vocês, viu, gente? Vou te falar, sem palavras para Jesus. Deixa eu ler a nossa mensagem de hoje, antes de dar meu último recadinho.
Nossa, hoje ela tá grudada aqui, viu? Joel 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, maravilhoso. Aí, ó, para você. Deus abençoe vocês, gente. A gente se vê no domingo ao vivo, se Deus quiser. E lá no meu Instagram, no link lá na bio, gente, tem todos os links para você se conectar com os canais que eu tenho para te aproximar de Deus, a leitura da Bíblia, tem o devocional de luz e tem a imersão plantando a semente transformadora. Tá bom? Não esqueça de compartilhar com um amigo a mensagem de hoje se você sentiu que foi abençoado. Abençoe a vida de alguém também, tá bom? Abençoando a vida de alguém, você abençoa a minha vida também. Deus te abençoe, um ótimo restinho de semana e a gente se vê no domingo, se Deus quiser. Tchau, tchau.